Boa noite, amigos do Canelada. Noite de freguesia ainda no futebol paulista, hein? Continua a freguesia do Corinthians aí com o Palmeiras. O Palmeiras chega a 13 jogos contra o Corinthians e só uma derrota. Uma derrota nos últimos 13 jogos. A gente tem 7 vitórias do Palmeiras, 5 empates e uma derrota. O Palmeiras, que não teve até muito trabalho, conseguiu ali segurar o resultado, fez 2-0. Agora, o Paulinho teve a chance de ouro para empatar a partida. Era um empate que daria aí uma tranquilidade para esse Corinthians, que vive momentos muito tensos diante da situação do Cuca, a saída do Cuca, diretoria se colocando a favor do ex-treinador, jogadores, mas acabou ficando insustentável. O Cuca pediu para sair e hoje o Corinthians está próximo de um acordo com o Roger Machado, hein, que estava sem emprego já há um bom tempo. O que se esperar do futuro do Corinthians depois da saída do Cuca? Bom, Palmeiras vence, tá ali, segunda colocação do Campeonato Brasileiro, já é o Palmeiras brigando ali no topo da tabela e provavelmente vai ficar nesse topo até o fim da competição. Eu dou uma boa noite pro Fausto Favara, noite. Mauro César Pereira, Flávio Prado. Mauro, o que falar sobre o jogo de hoje, né? Porque o Palmeiras não precisou jogar muito para vencer o Corinthians, não foi uma grande partida. E o que falar também sobre a expectativa desse Corinthians, o que esperar do Corinthians com a saída do Cuca e até, se for o caso, com o Roger Machado, se ele acertar, será confirmado. Então, você está confirmando, Flávio, já uma informação oficial? Lembra que eu mandei um recado pro Roger? Sim. Então, ele respondeu, eles estão conversando, ele não assinou, mas a conversa está muito adiantada, ou seja, não vejo nenhum motivo para que não acerte. Ele disse assim, a conversa continua. Quer dizer, já devem ter acertado, deve estar detalhando documentação e tal, mas é o Roger. Então, o Flávio Prado cravando que vai ser o Roger Machado o treinador do Corinthians. Mauro, o que falar sobre o jogo e sua expectativa para o futuro do Palmeiras nesse Brasileirão e do Corinthians sob o comando do Roger Machado, se for assim confirmado, como disse o Flávio Prado? Bem, boa noite a todos. O jogo, eu achei um jogo bem mais ou menos, né? Não foi um jogo bom, foi um bom jogo. Um jogo, no primeiro tempo parecia um grande contra pequeno, o Corinthians inofensivo, marcando lá atrás, não criava, teve uma situação só de algum perigo para o Palmeiras, tomou 2 gols até rapidamente, o Palmeiras teve muita facilidade, mas embora assim, na primeira parte do jogo o Palmeiras tenha feito gol, até buscado mais e feito mais, em dado momento meio que o Palmeiras arrefeceu, e aí no segundo tempo o jogo até ficou um pouco mais equilibrado, o Corinthians fez um gol, rondou mais a área, teve uma chance com o Paulinho, poderia ter empatado o jogo com um pouco de sorte ali o Corinthians, o que no primeiro tempo era algo assim, muito difícil de imaginar, uma reação em um 2-2, né? Não foi um bom jogo, achei um jogo fraco, muito também em função desse momento muito ruim do Corinthians. O time está com um técnico, o técnico ali é um interino, um tampão, hoje o Lázaro sentado no banco, o Danilo à beira do gramado, e não dá para esperar muito mais desse Corinthians não. Agora, continua me chamando a atenção a quantidade de jogos em que o Palmeiras toma gol. Agora são 6 jogos seguidos que o Palmeiras toma gol. Os últimos 9 só não tomou gol nos 4-0 sobre o Água Santa na final do Campeonato Paulista. Eu estava aqui pesquisando, no ano passado, naquela reta final do Brasileiro, quando o time foi campeão, chegou a fazer uma série de 9 jogos e que em 7 o Palmeiras não foi vazado. Ou seja, em 9 jogos, 7 não tomou gol. Agora em 9 jogos, só em 1 gol não foi vazado, que foi aquele jogo dos 4-0, que foi um jogo atípico, de uma mobilização maior, que o Palmeiras entrou para ser campeão, para mudar um cenário depois de uma derrota para o time pequeno, não queria cometer esse deslize na sua história, tanto que perdeu o jogo lá na Bolívia, porque mandou um time todo reserva para lá, preocupado com aquela final. Mas é muito gol que o Palmeiras está sofrendo, e hoje sofreu mais um contra esse Corinthians muito fragilizado e correu o risco de tomar o segundo gol, que eu acho que seria injusto, porque eu acho que o Palmeiras foi bem superior no cômputo geral da partida, mas o time novamente se expôs. Não é um Palmeiras tão sólido, tão seguro, tão defensivamente tão forte como era há poucos meses, ainda no final da temporada passada. Flávio Prado, você traz a notícia, né, de que o Roger Machado está praticamente acertado com o Corinthians. Na verdade, você bancou, né? Você está afirmando que vai ser o novo treinador do Corinthians. Então eu te pergunto, mais uma vez o Canelada é informação, hein?
A gente teve o pré-jogo hoje com a Lívia, com o Flávio Prado. O Roger Machado era a próxima, né, opção do Corinthians e o Flávio Prado falou com o Roger Machado, vai ser o treinador do Corinthians. Eu digo, não acho um bom treinador para esse Corinthians, não mesmo. Me preocupa o Corinthians sob o comando do Roger Machado. Agora, sobre essa situação, né, Flávio, dessa freguesia, porque você é um que cansa de falar, me desculpa, o grande clube hoje de São Paulo, totalmente na frente dos outros é o Palmeiras. Você, eu acho que até exagera, você fala, é o único grande hoje de São Paulo. Eu discordo, eu acho que grandes são todos. Ele é o que vive o grande momento, eu não tiro a grandeza dos outros. Agora, é uma hegemonia absurda, né, Flávio? Porque são 13 jogos, só uma vitória do Corinthians. Vai aumentar mais, né? Por isso que eu falo, o Palmeiras joga sozinho aqui. Ele é grandão, os outros têm nome. E o Palmeiras vai continuar com essa hegemonia, vai continuar deitando. Eu também fiquei decepcionado com o jogo. Eu achei que podia ser uma sacolada mesmo, né? E deu a impressão que seria. Depois o Corinthians reagiu e fez um gol. Até achou um gol, né? Na verdade, o gol contra o Piquerez. O jogo foi mais complicado do que eu imaginei que fosse. O que mostra que o Palmeiras não está tão bem assim, né? Porque o Corinthians estava lá, entregue, à mercê do Palmeiras, e, no entanto, foi só 2-1. Venceu, tá tudo certo, colou na liderança do campeonato, mas eu achei que o jogo seria mais fácil pro Palmeiras. Não é que ele tenha sido difícil, mas eu achei que teria números mais fáceis, tipo 3-0, 4-1, uma coisa mais, né? Foi para ser isso, mas os gols não aconteceram. O jogo também não foi legal, não. Concordo com o Mauro. Esperava um jogo melhor e o Palmeiras... Mas é aquilo, né? É o que a gente fala. Muitas vezes o Palmeiras, ele pode não jogar tão bem. O Mauro mesmo trouxe aí a informação da defesa, que realmente, dos últimos 9 jogos, como trouxe o Mauro, do Brasileirão do ano passado, o Palmeiras não foi vazado em 7. Agora ele é vazado em 6, né, Mauro, consecutivamente? 6 jogos. Seguidos, né? Em 6 jogos seguidos. Tudo bem, preocupa, claro. Agora, é impressionante, né? O Palmeiras, mesmo não jogando bem, ele é regular em termos de resultado. Eu falo, ele é muito impressionante, porque o Palmeiras ganhou tudo que ele disputou esse ano. Ele ganhou o Paulista e ele ganhou a Supercopa. Não, ele é melhor que os outros, então ele tem esse saldo, né? Ele tem essa gordura para queimar, vamos dizer assim. Ele nem precisa jogar tudo para ganhar do Corinthians, né? Nem precisa jogar tudo para ganhar do São Paulo, nem precisa jogar tudo para ganhar o Campeonato Paulista. E não fosse a crise do Flamengo, talvez não ganhasse a Supercopa, mas é um caso à parte. O Flamengo é do nível do Palmeiras. Sem jogar bem, sofreu para ganhar do Cuiabá, sofreu para empatar com o Vasco, hoje sofreu mais do que deveria. Hoje não dá para dizer que sofreu, mas foi mais difícil do que deveria. Mas segundo colocado, tem o mesmo número de pontos que o Fortaleza, né? Ele tem essa sobra, esse é o negócio. O Palmeiras tem uma sobra muito grande. E você vê, já a gente vai falar sobre o Roger Machado, tá? Porque o Flávio Prado traz a informação de que ele vai ser o novo treinador do Corinthians. Então, pra gente saber se os integrantes da mesa acham uma boa escolha, não acham, Roger Machado, cravado por Flávio Prado, aqui no novo treinador do Corinthians. O Flávio que falou, inclusive, com o Roger Machado. Então, mais uma informação que a gente traz em primeira mão aqui na Jovem Pan, aqui no Canelada. Ô Fausto, sobre essa situação, né, do Corinthians. Porque o Corinthians, mais uma vez, não jogou bem. Não foi um bom jogo do Corinthians. A gente vê o Corinthians sem jogar bem já há muito. Por um detalhe, não conseguiu um empate contra o todo poderoso Palmeiras fora de casa. Porque o Paulinho teve a chance claríssima de empatar o jogo. O retrato do Corinthians foi o que a gente viu no banco do Corinthians hoje, né? O Danilo comandando o time corintiano, comandando seus companheiros, seus colegas, né? Muitos daqueles jogadores que estavam no campo vestindo a camisa do Corinthians jogaram com o Danilo. E aí o Fernando Lázaro também no banco. O Corinthians sem uma definição, né? Agora muito próximo, como colocou o Flávio, de fechar com o Roger Machado. Falta só a questão de assinatura. Mas a questão do Corinthians é uma questão que a gente vem falando há bastante tempo do negócio de Renato dependência. Parece brincadeira, mas aí a gente vê que numa situação como hoje e como nos últimos jogos, ele faz falta, ele faz muita falta, só que isso não pode existir com um clube tão grande como o Corinthians. Você não pode depender só de um jogador, e um jogador que a gente sabe que não vai voltar, dificilmente vai voltar a ficar 100% fisicamente, já não tem condições para isso, já não tem idade para isso, né? É um jogador importante, mas que não vai conseguir atuar em todas as partidas. Então o Corinthians precisa rever
O Corinthians tem um elenco envelhecido, né? Com jogadores experientes, jogadores vitoriosos, mas já é envelhecido, né? É uma temporada muito longa essa temporada do Corinthians e me preocupa. Eu não acho que preocupa com relação a rebaixamento, não. Precisa arrumar a casa, precisa trazer um treinador rápido. Se vier o Roger, a gente vai falar do Roger, eu não acho que, assim como você, eu não sou fã do trabalho do Roger, mas não acho um treinador ruim, não. Acho um treinador normal, que tem condições de evoluir também, até porque é jovem, é novo, né? É muito desse tempo que ele fica parado, né, Flávio? O Flávio que conhece melhor ele, é muito opção dele, né? Sempre opção dele. É muita opção. Ele não gosta de... Porque, Fausto, aqueles times menores, eles fazem propostas, né? O Roger, ele não gosta de fazer um trabalho colado no outro. Eu acho que há um desgaste da imagem muito fácil, muito rápido. Mas que se corre um risco muito sério, ainda mais com o mercado brasileiro aceitando demais treinadores estrangeiros, mas né? ele é a opção dele. Ele não... Nesse período todo ficou 7, 8 meses sem trabalhar. Não, mas ele também não vai dizer que vai receber proposta de clube grande, ele vai negar. Se ele negar clubes menores. Isso. O que eu quero dizer é que ele poderia trabalhar na sequência. Tem vários treinadores que fazem isso. Isso, mas ele por opção, a não ser, claro, sai do Corinthians, recebe proposta 2 dias depois de São Paulo. É muito provável que aceite. Mas, assim, a opção dele sempre é dar um tempo. Ele gosta de ficar parado por um tempo pra dar uma reciclada, pra dar uma descansada, enfim, pra dar uma limpada na imagem, né? Pra ficar sossegado. O último trabalho dele foi no Grêmio, salvo engano. Faz um tempo, né? Ele não tem essa coisa. Não, o último trabalho do Roger Machado faz 1 ano e 8 meses. Foi em setembro de 2022. Não. Então não, faz 7 meses. Faz 7 meses o último